Boa noite para todo mundo. Meu nome é Tatiana Vidigal. A gente vai começar uma live aqui agora sobre os desafios da adaptação do CPAP. Eu estou tentando aqui fixar o nome da live e vamos aguardar a doutora Lilian para a gente conseguir. Acho que eu consegui aqui fixar. Helena, Regiane, a Gláucia Coutinho, tudo bem? A Érica, boa noite para todo mundo. Vamos aqui aguardando, então, já solicitou aqui a entrada. Olá, boa Oi, noite. Lilian, Tudo bem? tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, um prazer ter você aqui com a gente. Estou falando aqui para o pessoal que a gente vai começar, então, uma live hoje sobre os desafios na adaptação do CPAP. Meu nome é Tatiana Vidigal, eu sou otorrinolaringologista e médica do sono. E essa live vai ser um aquecimento para o nosso Congresso Paulista de Medicina do Sono, que está se aproximando. Hoje falta um mês exato para começar o nosso congresso pela APM. Então, é uma grande honra que eu convidei a Lilian para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é os desafios no tratamento da apneia obstrutiva do sono com o uso do CPAP. A Lilian é fisioterapeuta, certificada em sono pela ABS, diretora clínica da Physical Care. Então, Lilian, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse Boa para a gente noite, começar o pessoal. nosso bate-papo. Prazer enorme estar fazendo essa live, participar do Congresso. Eu tenho um carinho grande pelo Congresso Paulista. Eu acho que ele é pequeno, a gente consegue aprender muito, é sempre muito rico e a gente consegue trocar muito com os colegas. Então, é um prazer poder participar esse ano dando aula, falando, né, sobre esse assunto, que sempre é um estigma, né, da medicina do sono, que é a adaptação, a adesão do paciente. Então, e nada melhor falar com alguém que eu também admiro bastante, né, e que a gente troca bastante, tem pacientes em comum, enfim, já conhece o trabalho uma da outra, então é um grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por você ter aceitado. Nós vamos começar, então, antes da gente falar desses desafios do CPAP, porque, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito gratificante quando a gente vê que o paciente adaptou o CPAP e mudou a vida, né? Então, eu acho que é importante a Sim. gente falar do desafio e da gratidão, que é ver o nosso paciente feliz. Mas, antes da gente começar a falar sobre os desafios, eu queria que você falasse uma breve descrição do que é o CPAP, né? Porque, às vezes, tem pessoas aí que não estão familiarizados com o que é esse aparelho de tratamento do ronco e da apneia obstrutiva do sono. Falar rapidamente os tipos de equipamentos que a gente tem disponíveis do mercado e o Tá. que ele O realmente mais comum é trata. o CPAP, né? É o aparelho que a gente utiliza com a maior parte dos pacientes, né, para tratar a apneia obstrutiva do sono. E o CPAP ele é um compressor de ar, que ele pega o ar ambiente, o ar que a gente já respira, então não é acrescido de oxigênio, e ele entrega, através de uma máscara, pressão. Então a gente mantém a garganta do paciente aberta, a via aérea aberta, através da pressurização dela. Existem outros equipamentos, como o BiPAP, quando a gente precisa de pressões mais altas de tratamento, ou casos de doença neuromuscular associada, enfim, alguns outros casos. E existe também o BiPAP servo controlado, que é para apneias bem específicas, que tem apneia central, que são mais complexas, mas o CPAP, ele é de fato o aparelho que a gente mais adapta os pacientes, né? Então, ele geralmente vem acoplado a um umidificador para trazer um pouco mais de conforto, né? Falando com o otorrino, então, o otorrino é o que mais gosta de umidificador. Porque... Nosso nariz tem que estar, não pode ter Exato. ressecamento nasal, ressecamento oral. Se a gente vê paciente reclamando disso, eu já ligo aí para a Lília, Lília, E vamos tem uma aumentar grande essa diferença de quando a gente umidificação. adapta o paciente no verão, que ele acha, mas eu acho que eu não vou precisar. Mas olha, a gente está quente, está muito úmido. Quando chegar em junho,
a gente vai ter uma conversa sobre isso, porque realmente faz muita diferença, né? E é uma diferença que às vezes o paciente não nota, porque aí depois ele começa, eu tô com um pouquinho de rinite, eu tô com um pouquinho de obstrução nasal, mas é exatamente isso, né? É manter a via aérea bem umidificada e aquecida, né? Que é como ela deveria ser quando a gente respira normal. Quando o ar entra com pressão, ele entra mais frio, né? Então, isso pode modificar a mucosa, enfim. Então, ele pode ser acoplado à umidificação. E o que eu considero o principal é a máscara. Então, a máscara, que é, assim, o objeto principal da adaptação, que a gente geralmente orienta máscara nasal, mas existem também máscara oronasal, que pega nariz e boca. E aí, a gente entender qual é a melhor opção para o paciente, né? E direcioná-lo exatamente pela necessidade. Mas, via de regra, a gente prefere máscara nasal, que é a respiração mais fisiológica, né? É a respiração que o paciente deveria ter. Então, é basicamente isso: respirar com a máscara, com uma pressão. A gente vê que a indústria de máscara, ela tá, hoje em dia, né, ela tá muito empenhada, porque a máscara é a Sim. interface do aparelho no nosso rosto. Então, o paciente ele precisa dormir com algo confortável no rosto. Então, quando às vezes me perguntam, doutora, mas qual que é a melhor máscara? Eu falei, não sei, você precisa testar, né? Nem sempre a gente vai acertar na primeira máscara, pode ser que você vai passar por uma, tenha que mudar, mas você precisa testar. E nem sempre vai ser aquela pillow ou vai ser a nasal. A gente precisa realmente passar. Tem gente que às vezes usa bigode, tem gente que tem uma pele muito fina, nefralgia do trigêmeo. Então, a própria claustrofobia, que a gente vai conversar um pouquinho, porque a gente viu que chegou uma pergunta sobre isso. Então, assim, a máscara é muito importante de ser bem adaptada, né, de ser confortável. E é isso que a gente insiste bastante para o Sim, paciente ter uma boa máscara. Né? Nem sempre a máscara é para o resto da vida. sim, As sim. máscaras desgastam o silicone, então precisa ser trocado. Então, realmente Alguns tem todo pacientes esse vão até ter dois acompanhamento aí tipos de sobre a máscara, né? máscara. Não é a ideia inicial da adaptação. A adaptação, às vezes o paciente acha que ele escolheu a máscara errada, mas na verdade é a adaptação, né? Eu sempre falo isso para os pacientes. Tem esse nome porque é um processo. A pessoa ficou 60 anos dormindo sem nada. Então, existe, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? E entender que ele vai ter que se acostumar com aquilo. Então, às vezes eles ficam ansiosos, mas será que eu escolhi a máscara errada? Eu falei, não, é o processo natural. Todas as máscaras têm ponto de pressão, todas elas podem causar um desconforto. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? A gente de dar segurança para o paciente, né? De entender se tem alguma outra coisa que a gente pode fazer. Mas depois de algum tempo, alguns pacientes ficam com duas máscaras para ter pontos de pressão diferentes, de apoio diferente, até para não machucar a pele, não irritar a narina. Eu acho ótimo. Acho que um corredor nunca vai ter um tênis só, né? Então, acho que É. ter mais de uma máscara é fantástico. E aí, Lília, e quando que a gente indica o CPAP? Você acha que o CPAP é para todo mundo? Porque a gente aí que mexe com a medicina do sono, a gente está acostumado a ver pacientes que roncam, que incomodam o parceiro de quarto a dormir, pacientes que acordam cansados, sonolentos, irritados, com perda de memória, indisposição, falta de energia. É para todo Não, mundo não que a é. gente vai indicar o E é CPAP, não é? engraçado que Para ontem eu quem estava que é discutindo um que caso então? com um colega e, assim, é uma história complicada, mas quando eu liguei para ele, eu falei assim, olha, eu não acho que esse é um paciente para o CPAP. E ele pensou, eu estou pensando mesmo, mas ele, assim, pensando que poderia ser constrangedor ele me falar, eu falei, mas eu sou a primeira a dizer, tem pacientes que existe falha terapêutica que a gente precisa entender que ele não vai ser do CPAP, né? E eu acho que a história de estudar fenótipo é exatamente um ponto crucial para a gente entender, insistir, né? Não insistir, talvez, num paciente que não é para essa terapia. Mas, em teoria, a gente indica, né, para os pacientes que são ali os elegíveis, uma apneia moderada a grave, doença cardiovascular associada. Então, talvez, por ser o padrão ouro de tratamento para apneia, ele seja a primeira escolha em boa parte dos casos. Mas antes disso tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser feita uma anamnese muito importante, entender assim se precisa fazer alguma coisa antes, né? Se precisa tratar o nariz antes de usar. Às vezes a gente não consegue adaptar um paciente porque ele não foi tratado. Então, assim, às vezes ir para cirurgia, às vezes tratar o nariz. Então, assim, o CPAP ele não é para todo mundo. Não é.
Eu acho que cada vez mais a cirurgia ela tem avançado e eu tenho ficado assim até muito feliz, porque existe uma angústia muito grande, né? E aí é um pouco mais do que você vai falar do que eu vou falar. Mas não é para todo mundo. É para boa parte desses pacientes, mas quando bem indicado e quando o paciente aceita a terapia, eu acho que ela é realmente fantástica. Assim, aí a gente tem aquele paciente que muda a vida, que realmente aceita a terapia, que topa, que viaja, que incorpora e traz muita qualidade de vida, né? Não, tudo isso que você falou é super importante, porque hoje em dia o que a gente mais quer é individualizar, é personalizar o tipo de tratamento do nosso paciente. Então, eu falo que é montar um quebra-cabeça, né? Então, é o exame físico da via aérea superior, que é fundamental em qualquer paciente que tem ronco e apneia do sono, porque assim, é muito difícil ver aquele paciente que tem um desvio de septo, uma insuficiência de válvula, polipose nasal, hipertrofia de tecido na amígdala, que não consegue dormir com a máscara, que arranca a máscara no meio da noite e que poderia Sim. ser muito mais fácil usar o CPAP. Então, é super importante essa avaliação. A polissonografia, hoje em dia, é um exame que nos mostra muitas informações sobre esses endótipos, quando a gente está diante de pacientes que têm um limiar baixo de despertar, ou que tem uma apneia uma apneia central associada e faz aquele high loop gain. Então, tem pacientes em que vão desaturar muito, que a gente precisa ter mais cuidado. Então, quando a gente realmente vê exatamente com quem que a gente está lidando, a gente vai acertar muito mais e a gente vai tendo muito, o nosso paciente vai ficar realmente muito mais feliz, tá? Bom, vamos continuar aqui a nossa live, só lembrando que hoje é um aquecimento para o nosso Congresso Paulista do Sono, que está se aproximando daqui a um mês aqui em São Paulo, dia 5 e 6 de maio. Né? Eu sou da comissão organizadora do Congresso e esse ano eu sou a presidente do Congresso. E a comissão organizou uma grade científica fantástica, com professores altamente renomados na área. Então, nós estamos muito empolgados, muito felizes com esse congresso. E hoje, né, a Lilian vai falar, a gente vai discutir sobre CPAP, a gente vai discutir sobre insônia, sobre medicina do estilo de vida, que hoje o sono é um dos pilares da qualidade de vida. Então, não tem como, hoje em dia, alguém Sim. viver bem sem dormir bem. E hoje aí o tema da nossa live é os desafios na adaptação de CPAP. E aí, eu queria então agora a gente entrar realmente nesse assunto dos desafios, que é quais são os principais assim, desconfortos que os pacientes queixam ao começar a usar o uso do CPAP. Eu costumo falar para o paciente que o primeiro mês é um período crítico, né? Um período importante, que ele vai ter dúvidas e ele precisa ter a quem recorrer. E vocês, fisioterapeutas, vocês fazem uns programas de educação fantásticos. Então, todo mundo que for adaptar um CPAP, gente, não dá para não ter uma parceria com uma fisioterapeuta, que é quando você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e vai conseguir realmente que faça ajustes precoces, ajustes rápidos para o paciente não ficar, por exemplo, um mês com vazamento de ar na máscara, um mês ruim, dormindo ruim, que já vai gerando aquele desconforto, que vai gerando um trauma e que eu não consigo dormir com o CPAP. Então, eu queria que você me falasse quais são os principais desconfortos que os pacientes chegam aí, né? A gente abriu uma caixinha e a gente viu que os pacientes perguntam muito sobre claustrofobia. E tem também o ressecamento nasal, que você já citou, mas tem gente que tem insônia, né? Que é a nossa famosa comisa, apneia com insônia. Constrangimento do parceiro é algo que eles também sempre falam, principalmente os pacientes mais jovens. Então, me fala um pouquinho aí, como que você lida com esses desafios que os pacientes te trazem quando eles querem... Ai, doutora, eu Eu não estou achei conseguindo interessante usar o que a CPAP. claustrofobia tenha vindo como pergunta, porque eu nem acho que ela é tão comum na adaptação. Mas existem estratégias, né? Um paciente que ele já tem uma claustrofobia prévia, então ele já tem uma questão com elevador, com lugares fechados, com avião. Muitas vezes a gente não consegue começar aquela adaptação que ele fica deitado, do jeito que ele dorme em casa. Às vezes a adaptação é sentado. Ele precisa estar mais confiante. E aí, lentamente, a gente consegue ir descendo esse paciente, fazendo com que ele deite, orientando
orientação de usar acordado, para ele ter controle da situação antes dele começar a dormir. Então, utilizar alguns dias, por alguns minutos, né? 10, 20 minutos, eu ainda gosto sempre de pedir. Sabe aquele programa de TV que você não perde? Então, quando você estiver vendo ele, você coloca o CPAP. Porque eu quero que você desassocie, que você consiga relaxar e o seu corpo vai se acostumando com o aparelho. Então, precisa de toda uma preparação para esses pacientes e entender qual é a melhor máscara. Esse é um caso que, por mais que eu seja uma pessoa que gosta bastante de máscara nasal, alguns desses pacientes vão precisar de máscara oronasal, porque eles não conseguem controlar, eles abrem a boca. Então, às vezes, eles vão precisar, inicialmente, até que eles consigam realmente entender o funcionamento, se adaptar, utilizar uma máscara grande. O que é um contrassenso, porque a gente sempre pensa que esse paciente vai querer uma coisa mínima, mas não. Boa parte deles precisam de uma máscara maior, porque ele pode respirar pela boca, é mais fácil e ele contém um pouco mais ansiedade, né? Porque parte da questão da adaptação é um paciente que já respira errado a vida inteira. Então, ali na consciência de puxar e soltar o ar pelo nariz, isso pode ser difícil. E para esses pacientes é mais difícil ainda. Então, a adaptação dele, a gente espera que seja uma adaptação um pouco mais lenta, né? Então, aquela história de assim, então você se adapta no primeiro mês e depois você compra o seu CPAP. Então, assim, dar datas não é algo factível com esses pacientes. Então, assim, é esperar, às vezes, a primeira hora de sono, né? Assim, dormir 1 hora com o aparelho, depois ir aumentando. É realmente um pouco mais lento, mas é muito possível, tá? Sobre ressecamento, né, a gente já falou um pouco, assim, a parte de ressecamento, realmente ela é muito importante. Assim, a gente associar a umidificação, a gente ter o médico ali no apoio para, às vezes, tratar esse nariz, entender tudo que envolve, né, a parte de via aérea superior. O ponto do cônjuge, né, isso é interessante porque, geralmente, os homens vêm arrastados pelas esposas, né, mas o contrário não é verdadeiro. Então, a gente tem casos e casos de que o marido se sente desconfortável com a esposa usando, acha feio, não tem apoio e muitas vezes abandona exatamente por isso. Então a mulher ela já tem uma questão do visual, né? Assim, já tem uma questão de se preocupar com a parte estética. E se o marido não apoia, isso de fato, assim, realmente é um ponto muito importante na má adaptação da mulher. É isso aí. Não, eu costumo falar que é um time, né? Para a terapia do CPAP dar certo, vai depender, assim, do paciente, do fisioterapeuta, do médico, da família, que é um casamento. E a gente sabe que o CPAP, quanto mais é mais. Então, quanto mais usar, mais benefícios vai ter. Então, eu acho muito importante envolver a família, envolver o cônjuge, porque quanto mais a gente tiver esse apoio, né? A gente sabe que hoje em dia os pacientes já têm um engajamento de acordar no dia seguinte e ver que lá pelo visor do aparelho ou pelo celular, que dormiu bem à noite. Agora, se ainda por cima ainda tiver um apoio da família, é muito mais fácil ele acreditar que ele está no caminho certo. Então, eu acho que isso daí é super importante, né? Algumas pessoas comentaram aqui sobre a ansiedade, sobre a Olha, comida, né? Que é a Tatiana, insônia. depois da E isso aí pandemia, assim, lá na realmente clínica, a gente começou a aplicar teste clínico de insônia. Obviamente não para diagnosticar, né? É impossível diagnosticar insônia com um teste clínico, mas para a gente ter uma ideia dos sintomas. Depois da, da pandemia, isso piorou muito. Então, os nossos pacientes estão muito ansiosos, com muita questão de insônia. E assim, e por que que a gente que trabalha só com a apneia, a gente precisa disso? O paciente, eu preciso que ele durma com CPAP. Se ele não dorme, né, de forma alguma. Então, isso tem sido muito importante. E cruza com a parte que é aí totalmente, né, médica, com automedicação, com o paciente fazendo muita coisa errada. Então, assim, do fisioterapeuta, a parte é entender. E muitas vezes ele não vai contar. A gente já teve pacientes que falaram, olha, eu não contei para o médico que eu faço isso, mas, gente, né, não dá para ser assim. Então, assim, a gente está muito alinhado como equipe. A orientação de higiene do sono, porque às vezes assim, é um paciente que, olha, não, eu tenho o hábito de, né, eu assisto a reprise do jogo do Corinthians todos os dias até meia-noite. Não, né, assim, é uma adrenalina, a todo momento você não vai conseguir dormir, de fato. Então, é entender, trazer a higiene do sono como um ponto importante.
E eu Sem acho que é dúvida. muita equipe, assim, realmente entender. Às vezes o paciente chega pra gente e fala assim, não, mas eu não tenho isso. Por que eu vou preencher esse questionário? Eu não tenho insônia. Eu falei, não, pra gente entender os seus sintomas, né? E às vezes em pontuações altas e eles não acreditam, né? Eles acham que é só. E de repente, a má adaptação ao CPAP vem porque exatamente, mas eu acordo 3 horas da manhã e eu não consigo mais dormir. Aí eu arranco o equipamento. Então, isso tem sido, eu acho que cada vez mais importante. Eu acho que os próximos congressos vão estar recheados de Comisa, porque na prática clínica isso tem sido um grande desafio. É isso Sim, mesmo, né? A gente tem que tratar de tudo ao mesmo tempo. Não dá para tratar só a apneia ou só a sim. insônia. Temos que tratar as duas juntas. E como que a gente pode avaliar se a terapia está sendo eficaz, né? Porque, vamos lá, chegou o paciente no meu consultório, eu encaminhei para adaptação de CPAP, passou por aquele período crítico, e como que a gente vai fazer, avaliar se ele tá sendo bem tratado, tanto do ponto de vista da apneia, como da desaturação da oxihemoglobina, Sim. das queixas clínicas, e também como que você faz esse acompanhamento junto com o médico, como Eu que é acho que são dois pontos esse principais, seu né? Os CPAPs, manejo? eles têm, né, um chip de monitorização, então que a gente consegue fazer com alguns deles à distância, né? A telemonitorização é algo fantástico, porque a gente intervém muito rápido, não depende do paciente marcar para vir no consultório, aquela coisa de pegar trânsito, de ter tempo, então a gente consegue agir muito rápido na mudança de parâmetros para auxiliar na adaptação. E ele traz todos os dados de uso, né? Quantas horas utilizou, se tem muita fuga, né? Que pode ser um dos problemas de má adesão, o índice de apneia. Então ele mostra, né, o quanto se o paciente está realmente tratado ou não. E além de todos esses parâmetros que a gente avalia, o que eu acho muito importante é a queixa do paciente. Então, quando o paciente chega assim, o que te incomoda? Assim, você tem sonolência? Então, lá no primeiro mês, a sonolência melhorou? Não, a minha queixa é porque eu tenho noctúria, eu acordo 3 vezes por noite para fazer xixi. Então, isso melhorou. A gente tem muito alinhado, porque às vezes a gente encontra índices de apneia de 0, assim, tá excelente, e o paciente ainda sente, né? Então, talvez não é só isso, né, que tá É, trazendo que tem um problema. Tá bem adaptado, tem. às vezes tem aerofagia, né? Tem uma dor de ouvido usando CPAP, então a gente tem E, que realmente e olhar para muitas vezes, e a tudo, gente que né? O tem que, às paciente como vezes, um todo. provocar isso no paciente, porque ele não sabe que, de repente, ele começou a sentir gases, tá rotando, ele não entende o porquê, né? Assim, a gente fala, olha, mas você tem sentido sua boca ressecada? Né? Você tá com gases? Olha, sim. Então, Exatamente. E aí, às vezes, é só o fato de trocar uma máscara oronasal pela nasal, a gente sim. já sente E uma às vezes diferença ajuste de gritante, parâmetro. né? A gente tem uma Sim. preferência pela máscara nasal, né? Não só porque vai diminuir essa aerofagia, diminuir a pressão terapêutica do CPAP, diminui evento de apneia residual. Então, assim, só tem vantagens E da gente usar a partindo do máscara princípio que a gente nasal. já tem máscara E aí a gente nasal, é precisa as estar. outras coisas, né? Então, assim, o nariz não respirou bem sempre, né? Então, talvez a gente precisa ter um acompanhamento de uma fono, né? Melhorar a musculatura, associar a queixeira, fechar a boca, né? Porque às A vezes é só pelo boca. relaxamento, a boca abre, tem esses escapes e tem a aerofagia. Então, às vezes é um ajuste mais fino do CPAP, às vezes a pressão está um pouquinho mais alta, a gente pode reduzir, às vezes tem um pouquinho mais, um ponto a mais no IAH, mas que isso vai melhorar um pouco essa aerofagia. Então, às vezes é a gente questionar o paciente, né? Ver o que ele tem de ativo, né? Que ele traz como relato, mas às vezes a gente questionar também, né? É isso aí. E tem até uma pergunta aqui da doutora Andréia, que quais são os tempos para controle e revisão do tratamento com CPAP? Em 2021, a gente lançou uma diretriz para tentar padronizar quando que a gente vai fazer o monitoramento à distância, né, que é por esse relatório de cartão de memória, que nos mostra a pressão terapêutica, que nos mostra se está tendo fuga de ar, quanto tempo o paciente usou, a hora que ele colocou a máscara, a hora que ele tirou, né? Então, são os relatórios é, Detalhado. bem que mostram bastante informações detalhadas, ótimo. E só que às Sim. vezes a gente precisa também trazer o Mesmo paciente para o porque consultório, né? Então, se a gente está vendo a distância, se está vazando muito ar, se começou a apresentar a apneia central, a Lília aí quer
que é ótima na apneia central, quando a gente tem os pacientes com apneia central difícil. Ele, ó, tô te mandando um paciente aqui caprichado, porque além da apneia obstrutiva, tem a apneia central associada. E aí a gente tem que Então, ter um manejo diferente. presencialmente. Então, assim, quando que a gente pede para o paciente voltar e olhar com mais cuidado o que Bom, está a acontecendo? intervenção, especialmente se a gente tem telemonitorização, ela tem que ser precoce. Então, assim, é o contato com o paciente ativamente depois dos primeiros dias de adaptação, entender como ele está, entender se tem alguma dificuldade, né? Na primeira semana a gente já tem um primeiro relatório ali, especialmente quando esse paciente vai ser feita a adaptação apenas domiciliar, né? Ele não vem com a titulação, então a gente vai deixar inicialmente numa pressão automática para entender qual é a pressão ali média que ele vai utilizar. Então, tudo isso tem que ser feito na primeira semana, né? Existe um artigo muito famoso na nossa área que fala que a adaptação da primeira semana prediz a utilização, né? Então, a intervenção ela tem que ser muito rápida, ela tem que ser precoce, ela tem que vir acompanhada de intervenções por telefone, intervenções de mudança de parâmetro, toda a parte educacional do paciente. E, como a doutora Tatiana falou, muitas vezes esse paciente volta. Esse paciente volta, especialmente quando a gente precisa baixar a curva de fluxo, que é um dado que a gente só tem presencial, a gente não tem por telemonitorização. Esse paciente volta quando ele tem queixas específicas que a gente não consegue manejar à distância. Tem uma queixa que ela é engraçada, quando a paciente diz que ele está sufocado. Aí tem gente que fala que entende que o sufocado é porque tem muito ar, e tem gente que entende porque tem pouco. A gente só vai descobrir com o paciente na sala. O que que é? Agora quando liga, que tá fraquinho, no início da rampa, isso te deixa sufocado? Ah, sim. Então, ok, a gente tira a rampa. É um paciente que tem fome de ar, que a gente diz, né? E às vezes é o paciente que está sentindo a pressão muito alta. Então, a gente vai deixar uma rampa um pouquinho maior e entender isso. Então, determinadas queixas a gente só consegue realmente ver presencial. Eu até acho que a telemonitorização acabou prejudicando um pouco esse manejo, porque a gente foi se acostumando tanto a ficar à distância que é difícil trazer o paciente para o consultório para fazer o presencial. Mas o presencial ele vai ser, então, de acordo com a queixa e de acordo com a necessidade de a gente fazer uma leitura de cartão. E algumas orientações específicas, né? Então, é interessante você ter citado aí da rampa, porque, por exemplo, e não é igual a Fernanda Madeira escreveu aqui agora, não é só colocar um CPAP automático e pronto, né? Então a gente tem que ver vários detalhes. Então não adianta a gente colocar rampa igual para todo mundo, não adianta a gente colocar o conforto na inspiração, né? Que pode precisar de alguns pacientes, principalmente nesses pacientes que têm apneia Tudo central, às vezes a isso. gente tem que tirar esses estímulos ventilatórios. Né? Então, eu acho que é isso super importante. Daí que vem a individualização, é você olhar para aquele paciente, ver qual parâmetro, qual a estratégia que a gente pode fazer para ele conseguir dormir bem com o CPAP e Sim. principalmente não abandonar o uso. Porque a gente tem vários pacientes que demora um pouquinho para adaptar o CPAP, mas começa a usar. E aí chega com um ano de uso, começa a querer abandonar. Esse a gente fica até Esse chateado, retorno, esse né? acompanhamento, ele vai espaçando com o tempo à medida que o paciente vai usando bem, né? E em algum momento ele até pode virar anual, né? Esse é o nosso objetivo, né? O paciente, ele tem inclusive aplicativo Exato. para ele fazer automonitorização. Então, a gente entende que hoje a saúde, ela está na nossa mão, né? A gente tem que ter esse controle. Então, o paciente, ele vai se automonitorizar também, né? Se tiver queixa, ele vai entrar em contato. Se ele vê, nossa, hoje eu tive um sono muito estranho e quando eu acordei a apneia estava muito alta, e ele vai reportar isso pra gente. Mas à medida que ele vai se adaptando, a gente vai espaçando esses retornos, mas ele tem que sempre existir. Assim, ali, tem faz um ano que o fulaninho não vem, olha, tá tudo bem, não tá na hora de trocar o filtro, né? Assim, tem toda a parte de higienização que é muito importante, de olhar. E às vezes é muito nosso olho, e isso precisa no presencial. A gente pega um copo umidificador, que não adianta nada a gente querer umidificar a via aérea quando tem lodo, quando tem, assim, tá horrível, não tem limpeza. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Aí ficou oxidado. Então, são alguns detalhes que isso também faz. É muito importante a gente ter o presencial. E a gente vai espaçando, mas a gente nunca deixa esse paciente. Exatamente. Então, assim, nessa diretriz que a gente publicou, a gente recomenda que no primeiro mês os retornos sejam semanais,
Ai, depois que foi bem até o primeiro mês, que começa de 3 em 3 meses, até completar um ano. Completou um ano e a gente vê que pelo relatório de CPAP está bem, que as queixas clínicas não existem mais, que o paciente já está feliz, acorda bem disposto para ir para academia. Aí eu falo assim, ó, uma vez por ano você vai passar aqui comigo para tomar um cafezinho e a gente vê como é que você vai indo. Mas lá com a físio, você precisa ver toda essa parte de máscara, de umidificador, se não está oxidando, de troca de filtro, de traqueia climatizada, enfim. Tudo, eu falo assim, então tudo que for problema do CPAP, a físio que vai te dar todo esse suporte. Se você começar a ganhar peso, ficar mais sonolenta, aí você volta Não, antes ganhar ou comigo para a perder gente ver peso, aí o né? que está Assim, se o paciente acontecendo. perdeu Ganhar muito peso, eu falei, ou olha, perder, você precisa ser exatamente. reavaliado. Perfeito. Talvez, quem sabe, você nem precise, né? Precisa repetir um exame. Então, eu acho que essa proximidade, esse time que a gente precisa fazer é muito importante para essa terapia dar certo, né? Quando a gente pensa em terapia para ronco e para apneia, o CPAP não é o único tipo de terapia, né? Ele é um dos, a gente já comentou aqui, mas ele é um tratamento que vai curar qualquer ronco, qualquer tipo de apneia do sono. Então, a gente precisa saber tem que estar familiarizado quando o paciente perguntar sobre o CPAP e a gente saber os benefícios que podem acontecer, né? Por exemplo, uma pergunta aí que veio é se o CPAP substitui a cirurgia. Eu, como otorrinolaringologista, né, já falei, a gente está sempre acostumado a avaliar a via aérea. Eu vou indicar cirurgia quando eu vejo alteração na anatomia, algo que eu vejo é benefício daquele paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Mas a gente tem o aparelho intraoral, a gente tem a fonoterapia, que também é um outro tratamento fantástico, terapia posicional para o paciente sempre dormir de lado, e também o tratamento comportamental, seja de refluxo, de terapia hormonal para mulher pós-menopausa. Então, a gente tem que estar alinhado com tudo isso, né? E, mas tiveram mais duas outras perguntinhas na nossa caixinha de pergunta, Lília, que é a seguinte: uso o CPAP todas as noites e ainda acordo cansado. Por Vários quê? fatores. E a outra é, normalmente, quanto tempo para me É, adaptar? Acho que do tempo a gente já conversou bastante. Agora, sobre isso de ainda acordar cansado, mesmo depois que já está bom, bem adaptado na ao verdade, eu acho que são CPAP. várias respostas, né? Está bem adaptado ao CPAP de fato. Então, assim, a gente tem toda a questão que modo esse CPAP está regulado. Então, assim, quando o paciente tem muitas queixas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou entusiasta do CPAP automático, né? Bem regulado, mas determinados pacientes não vão funcionar com CPAP automático. Então, se existe queixa, uma das primeiras coisas que eu penso eu vou fixar essa pressão. Porque às vezes mesmo que seja pouca variação da pressão, isso pode gerar um microdespertar. E o paciente vai continuar cansado, né? Então, uma das questões pode ser o modo terapêutico. Um dos pontos pode ser outra doença do sono associada. Então, na polissonografia tinha PLM, isso foi visto, né? Isso foi tratado. Porque às vezes o paciente falou assim: não, vamos começar com o CPAP e depois a gente faz todo o resto. E aí ele nunca mais volta no consultório médico. Então ele não viu todo o resto, né? Então, existe outra doença associada? Muito importante entender isso. É, está utilizando número de horas adequado? Então, isso é uma coisa muito. Será que ele Então, dorme no número aí de em horas São adequados, Paulo, né? Então, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem uma grande privação de sono, sono insuficiente, exatamente, horas de aí sono insuficiente. Então, às vezes tem paciente que fala, tá bom, eu durmo 5 horas com CPAP, mas será que 5 horas é exatamente, suficiente aí a para gente ele estar entende, a bem no dia apneia está tratada, seguinte? mas ele está Então, privado de sono, né? Para mim, a gente está um privado de grande sono. Então, é super, super importante, não ver a uma qualidade e coisa a que foi quantidade do gritante para mim, sono, porque o né? meu doutorado foi no sul de Minas, numa cidadezinha. E eu lembro que os primeiros exames que chegavam, o mínimo de horas era 8 horas e meia, né? Assim, eu falava, gente, todo mundo vai dormir 9 horas, imagina lá o dar esse exame, né? E é uma diferença brutal com São Paulo. Então a gente aqui é muito privado, não aqui como em outros grandes centros, né? A gente é muito privado. Então, assim, não existe uma resposta certa para essa pergunta, é realmente voltar para o consultório e começar de novo, e fazer a anamnese, e ver a questão da regulagem do CPAP, ver a questão de despertares, voltar, ver se tem alguma outra questão associada, ver se número de horas de sono. Então, essa é uma pergunta muito ampla. E o outro é sobre quanto tempo para adaptar, que a gente falou, né? Não existe. Eu acho que a gente da medicina do sono, que a gente está há muito tempo no sono,
eu acho que a gente teve esse tempo de aprendizagem também, assim, a gente antes era muito ansioso. O primeiro mês você se adapta e tá tudo bem, tá tudo certo, e hoje não, assim, hoje eu entendo que pode ser um mês, alguns vão ser um mês e vai ser fantástico, mas talvez precise de um pouco mais de tempo. Isso da gente dar, o paciente fica muito É ansioso com isso aí. isso, assim, mas eu não me adaptei no primeiro mês e eu tinha que me adaptar, então não, né? É um processo individual. É isso aí, tem que ser progressivo, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha. Se fosse progressivamente, a gente olhando para todos os parâmetros e estratégias que a gente pode fazer, eu acho que a gente vai resolvendo bastante. Nossa, Nossa, o tempo passou super rápido. Logo mais a gente já vai terminar aqui nossa live, mas eu gostaria de lembrar que está se aproximando o nosso Congresso Paulista de Medicina do Sono, pela PM, vai ser no dia 5 e 6 de maio. E a comissão organizadora pensou nesse congresso com muito carinho. A gente escolheu a dedo cada professor que vai estar lá, são professores extremamente renomados. A gente vai ter a oportunidade de discutir muito. Então, o modelo hoje em dia do nosso congresso são aulas mais curtas, com mais tempo de discussão, para a gente poder falar de casos clínicos, para a gente poder falar realmente do manejo do consultório, do nosso dia a dia, da parte prática mesmo, né? Que é o que a gente gosta de mostrar nesse congresso. Vai ser um congresso extremamente atualizado, vamos aprofundar nos principais assuntos da medicina do sono. Eu deixei fixado aqui o site do Congresso Paulista do Sono e um código de desconto para quem estiver assistindo essa live, que é live 050425, que vai ter 25% de desconto na eu vou inscrição do responder, Congresso. Tá? Eu acho que chegou mais ó, algumas tem perguntas aqui. sono e odonto. Vamos olhar então. Da Pode falar, Raquel. doutora Tatiana. Eu estou lendo da Raquel e da Ata. O sucesso no tratamento da apneia do sono com CPAP envolve muitos detalhes, por isso a importância do acompanhamento adequado. Ai, que joia. Obrigada, Raquel. Já que recentemente um paciente teve alta do CPAP e hoje usa aparelho intraoral. Foi determinante a disciplina e a adaptação ao tratamento, junto à atividade física e alimentação balanceada. É claro que isso pode acontecer, né? Nem sempre, porque começou a usar o CPAP, vai usar o CPAP para o resto da vida. É, o paciente pode emagrecer, pode fazer uma cirurgia e amenizar a doença e entrar por aparelho intraoral, que é um tratamento fantástico que a gente tem hoje em dia também. Né? Então, eu acho super importante a gente mostrar para o nosso paciente todas as opções terapêuticas que existem. Sim. E eles nos ajudam muito a mostrar por onde que quer ir. Né? Tem paciente que às vezes tem uma alteração da anatomia, que a gente indica a cirurgia, e eles falam, não, eu gostaria de primeiro tentar o CPAP, tentar o aparelho intraoral. Já outros falam assim, olha, eu estou entendendo que você está me falando que pode ser que eu não vou conseguir curar a minha doença com a cirurgia, mas eu gostaria de primeiro tentar a cirurgia, né? E depois a gente ir para um tratamento não cirúrgico. Então a gente precisa estar junto com esse paciente, realmente montando as pecinhas aí do quebra-cabeça para a gente solucionar melhor esse ronco e essa Tem outro apneia do comentário de sono. sono e odonto que fala, e a internet que já vende o automático, façam esse alerta. Gente, automático ele não significa, ele vem de uma pressão de 4 a 20. Então, assim, o paciente. A tendência do CPAP, dos algoritmos, é tentar, a todo custo, ele vai aumentando, nem sempre, e isso pode causar despertar. Então, até para um paciente ficar no modo automático, ele tem que ser bem regulado. Então, não é essa regulagem padrão. Então, é entender se precisa de rampa, se precisa de alívio, quanto de umidificação. Então, assim, comprar na internet, esse é o principal paciente que não se adapta. O que comprou pela internet? Comprou a máscara que achou mais bonita e que nem sempre vai ser a que ele vai se adaptar melhor. E sem regulagem, acompanhamento eficaz, né? Quando o CPAP está contraindicado, É isso aí. olha, tô tentando pensar. Não temos Não, muitas não tem. Assim, eu acho que é mais alguma contraindicações, coisa né? relacionada à face, né? Algum trauma de face, alguma questão de apoio, né? Então, eu já tive paciente que passou por um processo tumoral e que nas retiradas não foi mais possível colocar máscara, né? Não era mais possível, não existia nenhuma máscara que a gente conseguia. Então, assim, não é que era contraindicado, mas que a gente não conseguia mais colocar de fato a máscara. E aí ele passou para um aparelho intraoral, assim, que a gente já sabia que no caso dele era um paciente grave, que não seria a primeira indicação, mas era a única indicação possível. Mas contraindicação eu não me lembro nada de que seja permanente.
A gente precisa ver se o diagnóstico está sempre certo, né? Precisa ver se realmente o paciente tem uma apneia obstrutiva. Às vezes, na apneia central, a gente nem sempre vai conseguir resolver Isso. somente com o CPAP, mas aí são É. peculiaridades que a gente vai E a deixar Val para discutir no Fernandes, congresso, boa noite, tá? doutor. Eu ronco muito, não sei o que procurar. Pneumo, me dá uma luz. Não, eu acho que você tem que procurar um médico do sono. Dentro da medicina do sono existem otorrinos, pneumologistas, neurologistas, psiquiatras, mas eu entendo que é melhor você buscar um médico especialista, né? No site da ABS tem os especialistas em sono, né? Por região, por especialidade. Então, é sempre o melhor lugar para se buscar um médico para fazer um diagnóstico e acompanhamento é no site da ABS, que ali tem, de fato, todos os médicos que são especialistas. Algo diferente disso, doutora Tatiana? Não, 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 é isso aí mesmo. É isso mesmo. Cada vez mais a medicina do sono está crescendo, então a gente está preparado aí para receber esses pacientes, porque, por exemplo, a apneia do sono é uma doença extremamente prevalente. A gente está falando de uma doença que aqui em São Paulo, um terço da população tem ronco e apneia do sono. Então, a gente precisa olhar para esses pacientes com muito carinho, porque os desfechos cardiovasculares, metabólicos, cognitivos, são muito importantes. E é uma doença crônica, né? Então, a gente não é um paciente que muitas vezes vai ganhar uma alta de um tratamento, são pacientes que a gente vai precisar acompanhar sempre a longo prazo. Antes de você deixar, então, as suas mensagens finais para os pacientes não abandonarem o uso do CPAP, a gente sabe que não tem essa mágica, né? Às vezes a mágica acontece, tem aqueles pacientes que está difícil de adaptar, de repente, doutor, ele manda uma mensagem, consegui, e eu estou super feliz aqui com o meu CPAP. Então, às vezes eu falo que a mágica acontece. Mas, então, gostaria, então, como uma última vez, de convidá-los para esse congresso. Esse congresso vai ser totalmente presencial aqui em São Paulo, dia 5 e 6 de maio. A gente tem um modelo Arena, que é um modelo que permite que a gente faça debates muito importantes da prática clínica. A parte prática é um momento ímpar que a gente tem aí para discutir a experiência de cada um, fazer os nossos reencontros, né, depois aí de vários anos que não tiveram um congresso totalmente presencial. Então, convido vocês ou a entrar no Instagram da PM Estadual ou no site do Congresso Paulista do Sono.com.br. E aí, então, Lilian, deixa Não, para a gente sua encontro mensagem vocês lá final também no do que congresso. a Estarei gente lá. precisa. Encontra a gente no Encontra a gente congresso. no Congresso para a gente discutir Vai mais ser um sobre adaptação de prazer conversar CPAP com e tudo que tange a vocês. medicina do Ah, sono. doutora Tatiana, tem uma coisa, né? Existe um cupom hoje. E tem o cupom de desconto, que é esse que eu escrevi aqui no Ó, comentário fixado, que é Live 050425. então Tem hoje é uma 25% de oportunidade desconto imperdível na para a gente se inscrição do encontrar lá. Congresso. É isso aí. Muito obrigada para todos que participaram Até e daqui a um mês, durmam bem. pessoal. Tchau, Até tchau. daqui a um mês. Até mais. Tchau.